Boa noite, irmãos, tudo bem? Que bom que mais uma vez nós conseguimos chegar aqui numa noite de domingo para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Estamos hoje dando sequência à nossa série Experimente Amar. E você também da internet que nos acompanha, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Não deixe de participar sempre das nossas programações. Sempre que tiver possibilidade, vem aqui pessoalmente participar conosco, que será um prazer recebê-lo, ok? Que Deus te abençoe aí de onde você estiver. Continue conosco até o final. Bem, mutirão de Natal. Nós estamos aqui trazendo essa semana o quê? Molho e macarrão, muito bem. Fizemos aqui uma campanha de uma semana de feijão, uma semana de arroz e essa semana de molho e macarrão. Eu cheguei agora há pouco, ainda não tem ali contabilizado o quanto nós já trouxemos, mas eu já vi que tem um punhadinho bem bom ali de molho e macarrão. Então nós temos ainda, hoje até o final do dia, quarta-feira e o próximo sábado, para trazermos molho e macarrão para contribuirmos com o mutirão de Natal. 2.000 quilos de alimento é o que nós queremos arrecadar aqui na nossa igreja e nós vamos conseguir com as bênçãos do Senhor. Para continuar louvando nosso Deus, vamos chamar aqui a Cibele, que ela vai nos trazer aqui uma mensagem musical inspirada pelo nosso Senhor. Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio para curar, ele veio perdoar, veio entre nós brilhar sua luz. Tão sozinho ele vai, sem saber se vai achar lugar para dormir. Ele segue pela fé, ele segue por amor, segue para dar conforto e paz. Procura corações tristes sem esperança, uma nova vida Ele quer me dar. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Vai Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio nos mostrar a melhor maneira de viver, a maneira de servir a Deus. Veio aqui nos transmitir uma mensagem de esperança e salvação. Veio nos oferecer vida eterna lá no céu, onde dor não mais existirá. Não quiseram compreendê-lo, rejeitado foi, mesmo assim muitas vidas transformou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor.
Amém. Muito obrigado, Cibele, por essa mensagem inspiradora. Muito bom estarmos nessa noite. E nessa noite nós temos um convidado todo especial, o pastor Álvaro Piacenzo. Quero chamá-lo aqui à frente. Ele vai compartilhar a mensagem da Palavra de Deus. Pastor Álvaro Piacenzo é pastor já há 26 anos. Começou seu ministério em 1993 como capelão do Colégio Adventista de Taubaté e Tremembé. Posteriormente, atuou no distrito de Goianazes por 4 anos, depois freguesia do Ó por 6 anos, e foi pastor desta igreja, Vila Matilde, por 4 anos. Depois foi pastor de São Miguel por 8 anos. E está, no momento, pastoreando a igreja de Vila Formosa, já nesses últimos 2 anos. O pastor Álvaro Piacenzo é um pastor muito querido aqui nessa igreja. Ele é casado com a Mariane há 12 anos. Eles têm 3 filhos, o Pedro, que está com 11 anos, o André com 11 anos, o Pedro com 8 e a Maria Fernanda com 11 meses. São umas crianças lindas. Quantos aqui conhecem a família do pastor Álvaro? Que a maioria, hein? Rapaz, você sabia que você era tão popular assim, não? E antes do pastor Álvaro apresentar a mensagem nessa noite, nós queremos, pastor, a propósito dos 90 anos da igreja de Vila Matilde, a igreja deseja homenageá-lo. Eu quero passar aqui as suas mãos uma singela homenagem da igreja de Vila Matilde, por aquilo que você representa e representou, pelo seu ministério nessa igreja, que deixou marcas indeléveis na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Que Deus o abençoe e que o seu ministério continue sendo bastante fecundo para a salvação de pessoas. E nessa noite, que Deus o use poderosamente. Pode voltar a placa lá para o pessoal? Dá para dar um zoom na placa aqui, ou é possível? Isso, dá um zoom na placa para o pessoal ver como é essa placa. Olha lá. O nosso pessoal aqui já vai dar ali um zoom, para que os nossos amigos que estão conosco, né, nós temos conosco muitas pessoas, olha lá, já deu lá, ó. Temos conosco muitas pessoas que estão acompanhando essa série através da internet, pessoas não apenas do nosso país, mas de várias partes do mundo, que já seguem a TV Vila Matilde. Portanto, aqui está a placa que nós estamos deixando com o pastor Álvaro Piacenzo nessa noite, e que fica como uma lembrança do seu ministério nessa igreja. Que Deus abençoe, que Deus o use nessa noite. Eu quero fazer uma oração contigo. Vem cá, vamos orar. Incline a sua cabeça. Bondoso Deus, que privilégio podermos essa noite abrir a tua palavra. Mas que alegria podermos receber como o teu mensageiro nessa noite, o pastor Álvaro Piacenzo, um dos pastores desta igreja por 4 anos, e que deu uma contribuição muito importante na vida e no crescimento espiritual desta igreja. Senhor, que tu o abençoes. Abençoa a sua esposa, Mariane, e os seus 3 filhos, que eles cresçam em todos os aspectos, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E que o pastor Álvaro um dia possa receber do sumo pastor a recompensa pelo seu ministério, Senhor. Usa-o nessa noite através do teu Santo Espírito, que a sua mensagem, que é tua, possa satisfazer os nossos mais profundos anseios espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite a todos. Que Deus possa mais uma vez nos abençoar ao estudar a sua palavra. É sempre bom estar aqui nessa igreja, porque nessa igreja aqui, Deus me deu a alegria de ter o meu primeiro filhinho, o André. Aí depois nós passamos para São Miguel, e Deus nos deu o segundo filho. Aí chegamos na Vila Formosa e Deus nos deu o terceiro filho. Aí eu conversei com a Mariana. Mariana, o que vai fazer? Será que Deus vai nos dar o quarto? Mas para cada distrito um filho, mas é tão bom estar aqui nessa igreja. É tão bom rever aqui os irmãos. E acima de tudo,
saber que essa igreja, com 90 anos, está ainda contando a história de Jesus. Está ainda apresentando a certeza da volta do Senhor Jesus. E a minha alegria se torna grande porque eu tive a oportunidade de passar aqui 4 anos também contando essa história. E que Deus continue abençoando vocês. Se Jesus ainda não voltar na nossa geração, que essa seja a nossa história. Que assim possamos anunciar a breve volta de Jesus. Seja bem-vindo aqui ao estudar a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você veio aqui com um propósito todo especial. E esse propósito é ouvir a palavra de Deus, tomar decisões importantes na sua vida, mas receber do Senhor Jesus talvez uma cura espiritual. Vocês sabem que a nossa vida, ela é pontilhada de lutas. A nossa vida muitas vezes é pontilhada de aflições. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós iremos perceber que Deus, Ele quer realmente lidar com todas essas situações que a vida nos oferece. De uma maneira muito sábia, de uma maneira muito poderosa e de uma maneira especial. E eu tenho certeza que você não veio aqui à toa. Você não veio aqui por acaso. Você veio conduzido pelo poder do seu santo e bom Espírito. E você veio para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. E você vai perceber como que Deus, Ele quer lidar com as lutas da nossa vida. Como Deus, Ele quer nos ajudar nas nossas aflições. E o contexto aqui nos conta a história de João. João, o último dos apóstolos, o discípulo amado, ele estava com 95 anos de vida, mas apesar de toda a sua experiência, apesar de toda a sua vida, João ainda era um sonhador. João ainda confiava naquilo que Deus queria fazer em sua vida. E você sabe pelo contexto que João, ele estava exilado na ilha de Pátimos, simplesmente porque ele colocou no seu coração servir a Jesus. E você nota ali pela escrita que ele apresenta. Mas nesse momento crucial que ele estava vivendo ali, aquela luta pessoal, nesse momento que ele estava vivendo a aflição, junto com a igreja primitiva, João recebeu o consolo vindo dos altos céus. Como é bom nós recebermos um consolo, principalmente de Deus. Como é bom que diante da tristeza, da melancolia, tudo isso se quebra ao ouvir a palavra de Deus. E João então recebeu essa revelação, que eu gostaria nessa manhã compartilhar com vocês. Se você não abriu a Bíblia, Apocalipse capítulo 1, de 9 a 20. Vamos ver o que essa revelação apresenta para nós. O que essa mensagem quer dizer para nós. Vamos ver aqui o que João viu e o que nós podemos aprender também nessa noite. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
Queridos, nós seres humanos possuímos inúmeras necessidades. Nós precisamos de água, nós precisamos de ar, de amor, de companhia, de realização, precisamos de esperança para a nossa vida e carecemos inclusive de consolo. Por que o ser humano precisa de consolo? Porque, como diz a Bíblia, são muitas as aflições do homem. Esse consolo, ele pode vir de um amigo, esse consolo pode vir dos irmãos, do cônjuge, e é admirável quando isso acontece. Mas, queridos, geralmente, mais importante ainda, o consolo vem de Deus. E quando o consolo vem de Deus, você vai perceber que para cada aflição, você vai receber um consolo do Senhor. Para cada dificuldade, você vai receber uma promessa bem particular para a sua vida. E você nota que todo o livro do Apocalipse é uma visão de consolo. Por que é uma visão de consolo? Porque a Bíblia nos apresenta que João, ali, aquele que estava exilado, ele estava ali numa ilha rochosa, ele tinha 95 anos. E João estava ali, queridos, ele se encontrava porque ele colocou no seu coração servir a Jesus. E diante desse serviço, porque ele não quis negar a Jesus, ele estava ali exilado. E você nota que João, ele se preocupava com a igreja da Ásia Menor. Ele sabia que aquela igreja estava sendo perseguida pelo cruel Império Romano. Aquela igreja estava morrendo, os membros estavam sendo perseguidos, as casas estavam sendo confiscadas. E João estava preso ali, mas ele não tinha o que fazer. Ele não tinha condições de consolar ali, ou libertar aquele povo. Mas de repente, queridos, no momento crucial, no momento especial, aquela melancolia se quebra quando João recebeu o consolo dos altos céus. E você nota aqui uma grande verdade que nós temos que aprender. João recebeu uma visão que traía consolo, não apenas a ele, mas também aos seus contemporâneos perseguidos, bem como a todos que através dos séculos viessem a enfrentar perseguições. Aquela visão, ou aquele consolo, não serviram apenas para João, mas serve para você e para mim. Se por causa da sua fé você passa perseguições, se por causa da sua fé muitas vezes você perde amigos, eu quero dizer que essa é uma mensagem oportuna e verdadeira para a sua vida. Assim como João recebeu o consolo, assim como João recebeu esperança, nós podemos receber também, queridos. Mas quais são as verdades que essa visão quer nos ensinar? A primeira verdade que essa visão quer nos ensinar é o seguinte: é a realidade da aflição. A visão de Pátimos nos traz a lembrança, o fato de que a nossa vida nessa terra, queridos, é também pontilhada de aflições, tribulações e sofrimento. Olha como João se identifica aos irmãos da Ásia Menor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. É dessa maneira que João se identifica, queridos, aos seus leitores do Apocalipse. Ao contrário do que ensina, irmãos, a teologia da prosperidade. Aquela doutrina segundo a qual o servo de Deus não adoece, não perde o emprego, não passa dificuldades e nem pega um resfriado. O discípulo amado estava sofrendo exatamente por ser um seguidor de Jesus. O próprio Jesus nos falou e deixou bem claro na sua palavra que nesse mundo tereis aflições. E você percebe que João naquela ilha estava sofrendo simplesmente por causa do testemunho de Jesus. É o que está escrito no verso 9 de Apocalipse capítulo 1. Mas, queridos irmãos, muitas vezes nós também sofremos pelo mesmo motivo. Quantas vezes nós perdemos amigos, quantas vezes nós perdemos pessoas queridas, simplesmente por causa da nossa fé. Quantas vezes, queridos, mesmo servindo a Jesus, mesmo fazendo a sua vontade, nós passamos altos e baixos. Mas a Bíblia nos orienta a algo interessante. A Bíblia nos exorta a continuarmos vivendo a nossa fé. A Bíblia nos exorta a continuarmos fazendo a vontade de Deus. Por quê? Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 14, verso 22. A despeito de tudo que pode acontecer na nossa vida, na nossa família, a despeito da nossa fé,
a despeito da crença que temos na palavra de Deus, o que Deus quer nos ensinar, irmãos, é o que está escrito em Atos capítulo 14, verso 22, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Apesar de todas as lutas, apesar de todas as tribulações, o importante é você entrar no reino de Deus. O importante é você fazer a vontade do Senhor e receber dos altos céus o seu grande consolo. Mas quando você começa a estudar aqui essa visão, você vai notar que a visão do Apocalipse nos traz à memória outro fato. Se por um lado a aflição nos abate e entristece, por outro lado, ela confirma a nossa fé e nos coloca na companhia de grandes homens e mulheres de Deus. A Bíblia apresenta, irmãos, que homens e mulheres que passaram nessa terra, cristãos, também sofreram. Então a tribulação, ela vai nos colocar no mesmo patamar de homens e mulheres de Deus. Mas você percebe que o próprio João fala, companheiros na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. O próprio João fala, eu também estou sofrendo aqui nessa ilha. Eu também estou sendo perseguido, mas o mais importante é entrarmos no reino de Deus. Mas queridos, o Senhor Jesus, antes de se ausentar para o céu, Ele nos deu esse conselho, que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12. Olha o conselho de Jesus. Onde nós temos que focalizar e colocar a nossa vida, apesar das tribulações que passamos. Olha o que diz o texto aqui. Segundo Jesus, nós também podemos ter motivos de alegria ao passarmos por uma tribulação, porque Ele nos orientou. Olha o que diz o texto. Bem-aventurados sois, disse Ele, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos, as aflições nos solidarizam com os santos e os profetas, assim como os crentes da Ásia Menor eram companheiros de João na tribulação. É claro que eu não estou pedindo para você gostar de uma tribulação, porque ninguém é masoquista espiritual. O que eu quero dizer é que mais cedo ou mais tarde, nessa terra, nós iremos passar qualquer tipo de sofrimento. Como nos conta uma história, um cristão chinês, ele era constantemente perseguido e humilhado por causa da sua fé. Inconformado, sua esposa, que não era convertida, disse, por que você permanece fiel a esse Deus? Não vê quantos problemas essa fé lhe tem causado? Se pelo menos ele o defendesse, se o protegesse dos seus sofrimentos? Não me queixarei dos meus sofrimentos a Deus, respondeu ele. Eles me tornam mais parecido com Jesus. Mais uma vez eu falo, não estou pedindo para você gostar das lutas e das aflições dessa vida, mas uma grande verdade você tem que aprender. Mais cedo ou mais tarde nós iremos enfrentar. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos? Se a tribulação faz parte da vida do servo do Senhor, glória a Deus, o consolo também. Se a tribulação faz parte da minha vida nesse mundo em pecado, eu quero dizer que o consolo também. Para cada aflição, você vai receber um consolo de Deus. Para cada tribulação, você vai receber uma promessa que pode se cumprir na sua vida. E aqui nós entramos na segunda verdade, que essa revelação do Apocalipse quer nos ensinar. Se a aflição faz parte da nossa vida nessa terra, o consolo também. E você vai notar aqui nesta visão, essa segunda verdade, a promessa do consolo. Queridos, João olhava para as águas do mar Egeu, com o coração cheio de saudade e preocupação. E eis que a voz do céu intervém no meio à dor e aflição, e às apressões do discípulo amado. Que delícia, irmãos, escutar a voz do Senhor no momento de tribulação. Que maravilha saber que Ele jamais abandona qualquer um dos seus filhos. Que bênção reconhecer que Deus ainda está no controle da situação. Amém? De repente, João, ele percebeu que aquela tristeza se quebrou com a voz de Deus. Que aquela melancolia se quebrou quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus. Queridos, que delícia escutar a voz do Senhor no momento de tribulação.
Que alegria saber que Deus ainda está no controle da minha vida, que Deus ainda tem planos para a minha vida. Como dizia Martinho Lutero, eu nunca soube o significado da palavra de Deus até que entrei em aflição. E é verdade. Você só vai saber o poder da palavra de Deus no momento que você precisar dela. João, ele só viu o significado realmente da voz do Senhor no momento que ele ouviu a voz de Deus naquela ilha rochosa. Olha que coisa interessante, irmãos. Como dizia Martinho Lutero, eu nunca soube o significado da palavra de Deus até que entrei em aflição. Então Deus pede para João, João, agora sabe o que você vai fazer? Eu quero que você registre essa promessa para 7 igrejas. E olha o que diz o verso 11. O que vês, escreve em um livro e manda 7 igrejas, mande para Éfeso. Eu sei o que essa igreja está passando, eu sei a tribulação dessa igreja, eu conheço ali os membros dessa igreja. Escreva para Esmirna também, escreva para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e mostre, João, que eu estou no controle da situação. Mostre, João, que apesar da perseguição do cruel Império Romano, eu estou aqui para proteger essa igreja. Então você vai escrever, João, e essa promessa precisa chegar até essa igreja. Queridos, tudo que fosse revelado ali deveria ser compartilhado com os demais crentes. Mas aqui você aprende uma grande lição. Aquela promessa, ela não serviu apenas para aquela igreja. Aquela promessa não serviu apenas para a igreja do primeiro século. Essa promessa chegou a cada um de nós. A promessa de consolo foi feita a ele e aos irmãos, mas foi feita também a você, que talvez atravessa momentos de aflição. Jesus deseja lembrar-lhe que ele não perdeu o controle da situação, ele não esqueceu de você. Assim como Jesus não esqueceu daquela igreja, assim como Jesus não esqueceu de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e até Laodiceia, eu quero dizer que Jesus também não esqueceu de você. Essa é uma promessa do consolo, irmãos, essa é uma grande verdade que nós temos que colocar em nosso coração. Essa verdade ela é tão cristalina que Isaías escreveu lá no livro dele, Isaías 49, abra a Bíblia, você vai ver aqui uma grande promessa. Olha como Deus ele pode consolar a sua vida. Ele não quis consolar apenas aquele período da igreja, ele não quis consolar João, mas essa é uma promessa que atravessou séculos e séculos e chegou até nós, e quer chegar até o seu coração. E Deus quer dizer com todas as palavras, eu não esqueci de você, eu não esqueci das suas lutas, eu não esqueci das durezas que você passa, eu não esqueci das suas aflições. Olha o que diz aqui, Isaías 49, 13 a 15. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos aflitos se compadece. Mas Sião disse, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Queridos, é muito mais fácil, apesar que isso é difícil, mas é muito mais fácil uma mãe esquecer do filho que ainda mama, do que Deus esquecer de você, do que Deus virar as costas para a sua necessidade, do que Deus desamparar os seus filhos. Queridos, por isso que nós podemos confiar. Deus é fiel à sua palavra. Não é hora de você desistir. Não é hora de você desistir dos seus sonhos. Não é hora de você desistir dos seus projetos. Não é hora de você desistir da sua fé. Não é hora de você abandonar a sua confiança em Deus. Assim como João, com 95 anos, pôde confiar em Deus, imagine nós, irmãos. Essa é uma promessa tão real como foi para João. Por isso que é necessário você confiar. Conta-nos uma história que uma missionária, ela estava a ponto de desistir do seu trabalho cristão ali na Argentina. Ela estava pregando o evangelho havia muitos meses
e não via os frutos do seu esforço. Ela começou então a pensar: por que eu deixei a minha terra lá no Brasil? Por que eu deixei o meu emprego, a minha família, e vim para um país estranho sentir frio, passar por dificuldades e perseguição? Se Deus não abençoou o meu trabalho com conversões, por que eu fiz isto? E deprimida naquele dia, pensando no que fora sua vida até aquele momento, sentiu-se fraca e abandonada e meteu-se debaixo das cobertas. Passou a examinar a correspondência que chegara naquele dia e percebeu que havia uma carta enviada do Brasil por uma pessoa desconhecida. Quando aquela missionária abriu a carta e começou a lê-la, as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Quem lhe escrevia era uma menina de apenas 9 anos, uma juvenil. Dizia-lhe que estava escrevendo aquela carta, apesar de não conhecê-la, mas que estava orando por ela, e que ela podia confiar que Deus iria abençoá-la. Aquela singela carta foi um instrumento usado pelo Senhor para trazer consolo à sua serva aflita, para comunicar-lhe que não estava sozinha, para lembrar-lhe que Deus estava ali no controle da situação. Aquela amiga parou de pensar nas dificuldades do passado e na solidão do presente. Daquele dia em diante, ela ergueu os olhos para aquilo que Deus podia realizar por ela. E ao seu tempo, diz a história, que muitas pessoas se converteram com o seu trabalho. Apenas uma pequena carta, uma singela carta de uma menina de 9 anos, que ela não conhecia, trouxe para ela esperança e fez que ela olhasse por tudo que Deus iria fazer através dela. E aí está, queridos, o propósito do consolo. O propósito do consolo celestial é inspirar-nos a dirigir o olhar para aquilo que Deus ainda há de realizar. Olha só, João, ele tinha 95 anos. Geralmente uma pessoa, quando chega a essa idade, ela não pensa muito no futuro, mas quando João recebeu esse consolo de Deus, ele percebeu que Deus ainda podia fazer algo por ele, e ele podia pensar no futuro, apesar de toda aquela idade. Esse é o propósito do consolo celestial, é colocar você no olhar do futuro, é Deus mostrando que Ele pode realizar muitas coisas na sua vida, a despeito do que está acontecendo. E quando João recebeu essa visão, ele percebeu que ainda Deus se interessava por ele. João acreditava nas coisas que viriam no futuro. João ainda esperava algo da vida. E eu pergunto, você espera algo da vida? Ah, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. O senhor nem imagina o que está acontecendo com a minha saúde. O senhor nem imagina o que está acontecendo realmente com o meu casamento, com a minha vida espiritual. Se coloque na vida de João. João, queridos, com toda aquela idade, o que ele podia esperar? Ele estava ali porque ele colocou no seu coração servir a Jesus. Ele poderia imaginar, bom, Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa comigo, eu sou já uma pessoa velha. Mas quando ele se deparou com essa visão ainda colocou para ele condições de pensar no futuro, de acreditar na vida, de acreditar naquilo que Deus poderia fazer por intermédio dele. E eu pergunto, para mim e para você, você ainda acredita na vida? Você ainda confia naquilo que Deus pode fazer diante de você, através da sua fé, da sua confiança? João, queridos, ele ainda confiava no futuro. João ainda confiava que Deus estava conduzindo a sua vida. João ainda olhava para aquilo que Deus iria realizar por seu intermédio. E eu espero que você acredite, porque essa mensagem não serviu apenas para João, ela serve para você e para mim. Você pode confiar. Não é hora de desistir. Não é hora de você abandonar a sua fé, abandonar os seus sonhos. Você pode sonhar com o poder de Deus. E Deus pode fazer maravilhas por você. Mas aí você pergunta, qual é a certeza que eu ainda posso sonhar? Qual é a certeza ainda que eu posso acreditar naquilo que Deus pode realizar na minha vida, a despeito de tudo que está passando comigo? Aí você encontra a terceira verdade, irmãos, dessa revelação.
A Bíblia apresenta que quem se apresentou para João, queridos, não foi um anjo. Quem se apresentou para João foi o próprio Consolador, foi o próprio Jesus. Aí está a terceira verdade, a divindade do Consolador. O que João viu? Por que ele tinha a certeza que ele podia confiar no consolo celestial? Por que ele tinha a certeza que Deus ainda estava cuidando da sua vida, que Deus ainda tinha planos? Porque quem apresentou essa verdade é o mesmo que quer apresentar nessa noite a verdade para você e para mim. Aí você nota a divindade do Consolador. A aparência com a qual Jesus se apresentou a João naquela ilha, irmãos, é majestosa, repleta de glória e de poder. Jesus estava renovando a esperança na vida de João. E principalmente, irmãos, Jesus estava mostrando para ele: eu estou no controle da situação. E quando o apóstolo voltou e se deparou, quem que ele viu? Ele viu Jesus. Fazia mais de 70 anos, irmãos, que João vira a Jesus pela última vez. É claro que Jesus estava diferente. Quando Jesus foi visto por João pela última vez, ele estava subindo ao céu, com uma roupa simples. Mas quando, depois de 70 anos, que Jesus se apresentou para João, Jesus se apresentou, irmãos, de uma maneira majestosa. Da mesma maneira que um dia Jesus vai apresentar a cada um de nós, com poder e grande glória, irmãos. Jesus se apresentou para João da mesma maneira que ele vai se apresentar na sua segunda vinda. E você nota algo interessante aqui. Jesus estava mostrando: você pode confiar nas minhas promessas. Você pode confiar no meu consolo. E você nota aqui, dos versos 13 a 16, de que maneira que Jesus se apresentou para João. Existe aqui um simbolismo em cada um dos detalhes do aspecto de Jesus. E eu separei aqui 9 detalhes especiais. Da mesma maneira que Jesus se apresentou ali para João, é a mesma maneira que ele quer se apresentar para nós. Primeiro, Cristo lhe apareceu vestido com uma roupa talar, ou seja, como um sacerdote. Ele é o nosso perfeito e amoroso e eficaz sumo sacerdote, que noite e dia intercede junto ao Pai por nós, irmãos. Olha só, Jesus se apresentou como um sumo sacerdote, aquele que está intercedendo, aquele que está fazendo valer diante do Pai todo o seu sacrifício. Se está na sua mente, talvez, aquele pecado que está corroendo a sua vida, se você acha que Deus não pode te perdoar, isso está te trazendo grande aflição, você pode ver que Jesus é seu sumo sacerdote. Ele pode se apresentar com toda essa autoridade para perdoar pecados, porque ele está diante do Pai, intercedendo por você. Aí está, queridos, a certeza de recebermos o consolo do perdão de Deus. Segundo, a Bíblia apresenta que Jesus estava cingido à altura do peito com um cinto de ouro, como era costume dos reis, porque ele é o nosso rei. Ele é o rei das nações, ele é o rei da história, ele é o rei dos reis, e tem sob o domínio, queridos, o desenrolar dos acontecimentos e dos poderes do universo. Naquele exato momento, o Império Romano estava assolando aquela igreja, mas Jesus se apresentou: eu tenho domínio sobre todas as nações, eu tenho domínio sobre todos os governos. João, não se preocupa, eu vou cuidar dessa igreja, eu tenho toda a autoridade, e eu quero dizer que eu estou no controle da situação. Eu não sei qual é a situação que tem que ser controlada na sua vida, mas o Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele quer realmente cuidar da sua vida. Ele quer realmente governar a sua vida e te levar para o céu. Terceiro aspecto, a sua cabeça e cabelos brancos como a lã e a neve simbolizam a sua pureza, pois Ele é santo, justo, íntegro e fiel e perfeito. Seus olhos penetrantes como verdadeiras chipas de fogo significam que Ele tudo vê, que Ele é onisciente, que isso sabe de tudo o que se passa em nosso interior e à nossa volta, da mesma forma como está vendo João, os crentes da Ásia Menor e as suas necessidades. Olha que coisa linda, irmãos. Mostrando ali toda a sua autoridade, toda essa experiência, quando João viu aquele ancião de cabelos brancos. A cor branca simboliza justiça.
mas simboliza pureza e simboliza experiência. João, eu tenho experiência para lidar com toda a situação. João, eu sei o que você está passando nessa ilha. Eu sei o que você precisa, mas toda a minha experiência, toda a minha autoridade, todo o meu conhecimento, João, eu quero colocar à sua disposição. Queridos, olha que coisa interessante. Quem não precisa de uma experiência assim? Quem não precisa de uma autoridade assim? É isso que Deus quer nos ensinar aqui. É o próprio Jesus se colocando como uma pessoa experiente para lidar com a sua vida, para mostrar autoridade sobre o pecado, para mostrar autoridade sobre a doença, para te dar o consolo que você precisa. Então, Jesus estava ali com toda a experiência à disposição daquele ancião. Será que toda essa experiência, toda essa autoridade não pode estar à nossa disposição? Com certeza. Mas a Bíblia fala que seus pés era como latão reluzente, que era o material mais resistente conhecido na época de João. Simboliza sua força, sua firmeza e seu poder. Eu sei, João, que esse império romano está assolando, está confiscando casas, matando com todas as suas armas. Mas eu tenho todo o poder, toda a força, João. E tudo isto eu não estou colocando contra vocês, mas estou colocando a favor de vocês. E a Bíblia fala, irmãos, também aqui que a sua voz, como de muitas águas, lembra que ele é cheio de autoridade. O fato de ter nas mãos as 7 estrelas mostra que ele é soberano. A aguda espada de 2 gumes que sai de seus lábios recorda-nos que ele é justo. O seu rosto brilhante como o sol, quando resplandece no auge da sua força, nos fala da sua majestade. Que visão imponente, queridos. Que visão espantosa. Que visão gloriosa. Foi dessa maneira que João viu Jesus. E eu pergunto, que visão você está tendo de Jesus? Que visão você está tendo desse Deus? Diante das suas aflições, das suas lutas. João viu um ser todo-poderoso que estava à sua disposição. A nossa tendência, irmãos, diante de um problema que surge em nossa vida, é focalizarmos apenas para o problema e às vezes desconfiar do poder de Deus e desconfiar daquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Que visão você quer ter de Deus? Como que você está encarando Deus? João, diante daquela prisão, João, diante daquela circunstância difícil, ele poderia ter outro tipo de visão, mas ele quis encarar essa visão que o céu estava mostrando para ele. Foi essa visão que João viu de Jesus, um ser majestoso, um ser todo-poderoso, um ser que realmente não lhe abandonou, e um ser que estava colocando à sua disposição todo o seu poder. Que visão você quer ter de Deus? Como você quer encarar Deus diante das situações que a vida te oferece? A decisão é nossa. João preferiu aceitar essa visão. João preferiu, queridos, receber o consolo de Deus. Mas, apesar de toda essa situação, de todo esse poder, aí nós entramos na última parte da mensagem dessa noite. Qual foi a reação de João? Apesar dele perceber que era Jesus, apesar dele perceber que estava ali um ser majestoso e todo-poderoso, ele teve uma reação contrária do que talvez Jesus imaginava. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Qual foi a reação do consolado? Qual foi a reação de João? Tanta glória, tanto poder e tanta majestade revelados por Jesus acabaram por fazer com que João caísse por terra. Quando João percebeu toda aquela visão, todo aquele poder, ele imaginou que tudo aquilo estava contra ele, que tudo aquilo não estava a seu favor. E diz o texto, queridos, que João caiu como morto. Ele caiu como morto. Aquela visão que poderia trazer um senso positivo de confiança, fez um efeito contrário na vida de João. Ele caiu como morto. Mas olha o que diz o verso 17 de Apocalipse capítulo 1. Porém, Jesus, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. É o que diz o verso 17.
O apóstolo logo percebeu que todo aquele poder não estava contra ele, mas a seu favor. Quantas vezes, queridos, como João, a princípio, deixamos de reconhecer a mão de Jesus nos acontecimentos? Somos vítimas de uma verdadeira miopia espiritual? Assustamos-nos com os fatos, caímos desfalecidos, entregamos os pontos e não percebemos que por detrás de tudo está a mão do Senhor operando nos acontecimentos, promovendo a nossa restauração, a nossa libertação e socorrendo-nos em meio às aflições? Quantas vezes, como João, nós temos a mesma reação? É Deus se colocando à nossa disposição, é Deus apresentando o seu poder, é Deus apresentando, irmãos, tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. E às vezes tem o efeito contrário, porque nós estamos focalizando o quê? O problema e não a solução. Certa vez, quando eu era criança, eu passeava pelo bosque, pela mata, e eu encontrei um passarinho sobre uma moita. Seus pés estavam em alguns fios, e tratei de libertá-lo. Mas aquele passarinho se assustou muito, piava e debatia-se com todas as forças que tinha. Estar preso parecia-lhe ruim, mas cair nas mãos daquele gigante ameaçador parecia-lhe muito pior. Da mesma maneira, nós, muitas vezes, assustamos-nos com os acontecimentos da vida. Não enxergamos, então, queridos, que é a mão do Senhor intervindo nas coisas, que é a mão do Senhor desembaraçando das ameaças da vida. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós não estamos focalizando, queridos, na atuação de Deus? Quantas vezes, como João, caímos como morto diante da atuação de Deus? Mas de repente, aí vem a solução. Jesus, queridos, ele não ficou surpreso com aquela reação de João. Jesus simplesmente falou para João: não temas, não temas. É isso que Jesus vai falar para você. Mesmo que ele seja a solução diante da sua vida, e mesmo que você esteja focalizando não a solução, mas o problema que você está enfrentando, Deus, ele vai falar: não temas. Se você estudar toda a Bíblia, você vai perceber que a frase mais dita por Jesus é essa: não temas, eu estou contigo. Não temas, João, eu estou aqui. Quantas vezes João, querido, se declinou diante do ombro de Jesus para receber um amparo? Quantas vezes que João, queridos, estava ali ouvindo diretamente as palavras de Deus, e agora ele estava ouvindo: não temas, eu estou contigo. Não temas, João, eu tenho a solução para você e toda aquela igreja. Queridos, será que você está disposto a ouvir essa frase, não temas? Qual vai ser a sua reação? João teve uma reação contrária daquilo que Deus esperava, mas ele teve tempo para ouvir a frase, não temas. Está você disposto a ouvir essa frase, não temas? Eu tenho a solução para a sua saúde. Não temas, eu tenho a solução para o seu casamento. Não temas, eu tenho a solução para a sua vida espiritual. João, então, queridos, ele percebeu, ele acordou, talvez, daquela situação, e ele percebeu que todo aquele poder não estava contra ele, mas a seu favor. Tudo que a palavra de Deus quer nos revelar nessa noite é que Deus está do seu lado. Deus está do meu lado. Deus não perdeu a situação, queridos. Deus não perdeu o controle do seu casamento. Deus sabe até onde você pode suportar uma prova, até onde você pode suportar uma luta. E eu encerro contando algo interessante que aconteceu comigo ontem. Vocês sabem como é importante nós recebermos uma palavra de consolo. Como é importante você receber um abraço no momento que você mais precisa ouvir algo. Vocês sabem que um pastor aqui perdeu uma esposa de uma maneira muito violenta. E isso abalou muito toda a associação, como principalmente aquela família pastoral. E eu fui no momento ali do enterro. Alguns foram antes, mas eu só pude ir naquele momento. E eu cheguei até o pastor Kleber, que é o pastor que perdeu essa esposa. Muitas pessoas do lado dele, mas eu precisava dar um abraço nele. Eu precisava falar algo para aquele servo do Senhor. Ele estava com algumas rosas nas mãos,
No momento que o caixão foi colocado ali dentro daquele buraco, daquela vala, eu percebi que ele se abaixou, jogou algumas rosas e falou alguma coisa assim: eu te aguardo na manhã da ressurreição. E jogou, chorando. E foi o momento que eu cheguei até ele, abracei, chorando, e falei: olha, Deus está do seu lado. Deus vai cumprir a promessa. Você vai receber a sua esposa, não da mesma maneira que você está colocando aqui, sem vida, mas com vida. Queridos, como isso é importante, você receber no momento especial uma palavra de consolo. Como é importante você receber um abraço. É isso que Deus quer nos ensinar nesta noite. Deus quer te abraçar. Deus quer te consolar. As minhas palavras, certo? Elas nem se equiparam à voz de Deus. Elas nem se equiparam ao que Deus quer fazer na sua vida. Ali estava o próprio Jesus consolando aquele ancião. Ali estava o próprio Jesus amparando aquele homem. Ali estava o próprio Jesus falando: não temas, eu estou contigo. E o próprio Jesus, nessa noite, Ele quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer te consolar. Queridos, o consolo, ele pode vir de amigos. O consolo, ele pode vir do cônjuge. O consolo pode vir de qualquer pessoa, e isso é importante. Mas eu quero dizer que, acima de tudo, o consolo vem de Deus. Aí se torna mais maravilhoso. Eu quero nessa noite que você seja consolado por Deus. E mesmo que você tenha a mesma reação de João, que você caia quase desfalecido, certo, na sua vida, o próprio Jesus, Ele sabe como resolver. O próprio Jesus, Ele tem uma palavra oportuna para aquele momento. Ele fala: não temas, eu estou contigo. E você pode se levantar e continuar levando a sua vida, porque você tem a autoridade da palavra do Senhor. E eu gostaria que você pensasse isso nessa noite, que você recebesse o consolo de Deus. O apóstolo João e os cristãos da Ásia Menor receberam por meio da visão de Patmos uma prova do cuidado do Senhor, um maravilhoso consolo celestial. A atenção de Deus que se manifestou naquela ilha é a mesma que permanece, certo? E permanecerá inalterada eternamente. Não depende do lugar. Onde houver um cristão precisando dele, uma alma passando por aflição, Jesus ali estará. Pode ser uma ilha deserta, nas profundezas do oceano, no anonimato da cidade grande, na solidão de uma cela ou na intimidade de um quarto. Você pode ouvir a voz do Senhor. Onde você estiver, se você quiser, você pode ouvir a voz do Senhor. Pode ser lá no anonimato do seu quarto. Pode ser na solidão dessa cidade grande. Pode ser na incerteza que esse mundo te oferece. Mas Deus quer te consolar. Deus quer te amparar. E Deus quer mostrar: eu tenho a solução. E queridos, a solução, ela depende da nossa fé. Ela depende da nossa confiança. Eu quero chamar aqui a Cibele, ela vai cantar. Preste bem atenção na letra desse hino. Reflita também nessa música. E eu gostaria de orar por você. Eu não sei se nós iremos nos encontrar outra vez. Talvez, se nós nos encontrarmos, com certeza, nem todos estarão aqui. Então eu não posso perder essa oportunidade. No momento que você estiver ouvindo essa mensagem, se você quer receber de Deus uma ajuda, você veio para o lugar certo. Se você quer receber a cura de Deus, você veio para o lugar certo, que é na sua casa. Se você quer se levantar, se levante. Não tenha medo de vir até aqui, nesse lugar. Não tenha medo de se mexer para fazer a vontade do Senhor. Você pode vir nesse lugar, no momento que ela estiver cantando. E eu quero orar por você. Eu vou orar por mim também. Nós, pastores, precisamos de ajuda. Nós, pastores, somos seres humanos. Temos as nossas lutas. E Deus também quer nos abençoar. Então, saia de onde você está. Mas tenha certeza que Deus está no controle da situação.
medos das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você. Ele fará o impossível por Eu quero chegar bem pertinho de vocês, porque essa oração é para mim também. Todos nós temos lutas, todos. E às vezes a gente pensa que nós não iremos suportar. Mas eu quero dizer que para cada luta você pode ter o cuidado de Deus. Para cada necessidade você pode ter o consolo de Deus. Deus, ele não trabalha no coletivo, ele trabalha no individual. Ele vai cuidar de você e ele vai falar: não temas, eu estou contigo. Se ele não desprezou um homem de 95 anos, certo? Quando chega essa idade, a pessoa está imaginando sua morte. Deus não vai desprezar de você. Não importa a sua idade, não importa o que você está passando. Vamos orar. Grandioso e eterno Pai, queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, na angústia e na tribulação. Queremos te agradecer que o Senhor quer nos tratar com todo o carinho, com toda a atenção que necessitamos e merecemos. E nesse momento aqui está a sua igreja, uma igreja querida de Vila Matilde, que há 90 anos está contando a história de Jesus e falando do seu retorno. Aqui está uma parte da sua igreja que necessita dos seus cuidados, que necessita do seu amparo, que necessita da sua cura. Muitos aqui vieram talvez esperando uma solução, esperando uma ajuda, e eles vieram para o lugar certo, porque eles confiam em Ti. E eles querem ouvir aquela frase: não temas, eu estou contigo. Venha abençoar aquele que precisa de cura espiritual e física. Venha abençoar para aqueles que muitos que não têm fé, está desacreditado da vida, que eles saiam daqui motivados para fazer a sua vontade. Abençoe a mim como pastor, o pastor Judson, os demais pastores também dessa associação, que precisam também da sua ajuda, porque nós somos ovelhas e precisamos também receber a voz do bom pastor. Ó Deus, venha nos tomar nos seus braços de amor e nos dar a certeza de que iremos chegar até a Canaã celestial para viver toda a eternidade contigo. Nos leve em paz, é o que nós oramos e pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Se sinta abraçado por Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Álvaro, por essa mensagem. E queremos dizer para os nossos amigos que encaminharam seus pedidos de oração,
é através da TV Vila Matilde que nós estaremos orando. Temos aqui o pedido da Andréia, que é filha do irmão Antônio, que está internado, o pedido da Marley, lá de Pato Branco, e temos também o pedido do Márcio Silva. Estaremos orando por vocês. Deus abençoe a todos nessa noite. Ontem tivemos aqui o testemunho do Vitor. Eu prometi trazer os livros, não foi possível trazê-los ontem, mas aqueles que quiserem estarão à disposição agora à saída. Que Deus abençoe a todos. Próximo domingo teremos o pastor Josué de Castro. Será o pregador deste próximo domingo, ok? Dia 28. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana.